Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Seja bem-vindo de novo aqui no nosso canal. Vamos para a segunda aula de histologia. Primeira aula a gente falou de tecido epitelial de revestimento. Vamos seguir com o tecido epitelial, só que agora glandular. E no final fiz 9 perguntinhas, tem umas perguntas interessantes para ajudar vocês a entender o que tem que analisar na lâmina para na hora da prova não ficar meio perdido na prova prática. Tem bastante teoria para vocês também, um vídeo bem completo. E vamos pro vídeo que tá interessante. Manual da medicina. Bora estudar? Então, galera, para a gente se situar aqui de novo, né, no nosso conteúdo, lembrando que existe 4 tecidos fundamentais: tecido epitelial, tecido conectivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. A gente vai manter falando do nosso tecido epitelial. Lembra que eu falei que o tecido epitelial ele tinha 2 classificações? Tecido epitelial de revestimento, que reveste as cavidades internas e externas do corpo, e o glandular, responsável por produzir e secretar substâncias, como hormônios, por exemplo. Então, para vocês entenderem melhor por que eles se encaixam tudo no tecido epitelial, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Veja aqui, epitélio de revestimento vocês já entendem. Então, olha aqui, perto da luz, a gente consegue ver... Qual que é o nome desse epitélio aqui? Vamos lá, deixar para vocês responder. Como se chama esse epitélio que a gente vê perto da luz? Como que é o nome dessas células? Tecido epitelial de revestimento cilíndrico simples com células caliciformes, certo? Olha aqui, ó, a gente vê as células todas bem compridinha perto da base, ó, uma do lado da outra, só um extrato de célula, então cilíndrico simples. Veja que nesse tecido, ó, de pretinho, a gente vê células caliciformes, que são células que vão ser estudadas nessa aula, porque elas são células secretoras de muco. São na verdade, são glândulas, só que glândulas unicelulares, formadas por uma só célula. Mas olha que interessante como se forma uma glândula mesmo. Tá vendo aqui, ó, nessa parte aqui, o nosso tecido epitelial começa a se invaginar. Olha aqui, um pouco mais invaginado. Ele tá reto, ele vai entrando, entrando. E olha aqui, já um pouco à frente, o outro, ó, bem fechadinho. É assim que se forma a glândula. Então, você percebe que uma glândula é formada de tecido epitelial de revestimento, que no meio dele, ó, com células caliciformes, nesse caso, tá? Nesse caso, essas glândulas que estão sendo formadas aqui, né, com células caliciformes no meio, vão se fechar e formar ali um adenômero secretor de muco. Então, veja que o tecido epitelial de revestimento e o glandular têm uma relação enorme, né? Começando aqui pela função do nosso tecido, vemos que ele é responsável pela síntese, né? Ele vai produzir e vai secretar a sua substância. Se é o caso de uma hormônia, né, um hormônio, vai ser secretado direto do sangue. Mas, se não é o caso, né, se é uma glândula que vai produzir alguma enzima, ou que nem a glândula que produz a saliva, né, elas têm seu próprio conduto para secretar a substância na superfície do nosso corpo. Seja uma superfície interna, uma cavidade, ou seja uma superfície externa, como é o caso do suor, por exemplo, que é produzido por glândulas também, né? O nosso tecido glandular, né, ele já tem 2 classificações, né, gerais, a princípio, 2 classificações gerais. Lembra que o nosso tecido epitelial tinha 2 classificações, que seria o formato da célula e a quantidade de extrato? Né? Agora aqui, o nosso, ó, tem 2 tipos de classificação. O tecido epitelial glandular, ele pode ser exócrino, que é, no caso, glândulas que vai secretar a sua substância direto na superfície através de um conduto, tá? E as endócrinas, que no caso das endócrinas, o seu produto, o que vai ser produzido e secretado na corrente sanguínea, ela não tem um sistema de condutos, são hormônios. Beleza? Então, essa é a principal diferença delas. Uma secreta, né, aqui no caso da exócrina, sua substância através de condutos na superfície, já as endócrinas secreta hormônios sem conduto direto na corrente sanguínea, tá bom? No caso da exócrina, vamos supor que o nosso adenômero produziu alguma substância ali. Vai secretar ela e através do conduto vai ser levada até a superfície. Nesse caminho, o conduto pode modificar um pouco a nossa substância.
seja absorvendo alguma coisa dela, seja depositando algo nela a mais, tá? Para concentrar ou diluir, pode ser absorver água, pode ser outra coisa, tá? Já nas endócrinas, o hormônio vai ser liberado e ali já não tem mais alteração, até porque o hormônio ele serve para, digamos que, orquestrar o nosso sistema, sabe? Ele vai dar um comando para alguém, então ele vai precisar se conectar numa célula. É diferente o jeito que atua um hormônio e o jeito que atua uma substância secretada pela glândula exócrina. Mas mais detalhado um pouco, no caso das endócrinas, não é que ela libera direto na corrente sanguínea, certo? Até porque de uma célula até o nosso vaso sanguíneo, ali vai ter mais células, vai ter tecido conectivo, nele substância fundamental, mais células, fibras e tal. Então, a nossa célula vai secretar, através de mecanismo que vai ser estudado, no tecido conectivo, que dele vai cair na corrente sanguínea, tá? Mas tá tudo aqui no slide, ó, bem explicadinho. Depois vocês podem olhar o slide para estudar de novo para a prova e tal. A ideia é vocês conseguirem estudar usando o conteúdo do slide, tá bom? E aqui embaixo a gente vê, ó, exemplo de glândulas exócrinas do lado esquerdo, ó. Veja que ela forma tipo umas pizzazinhas. De novo, aqui a gente tem que olhar o nosso núcleo. O núcleo vai ser muito importante para a gente, tá? Então, ó, veja os núcleos, que eles ficam em uma estrutura, ó, redondinha, fechada, parecendo uma pizza. Como se nesse caso aqui os núcleos fossem tipo calabresa, sabe, de uma pizza. Ah, lembra um pouquinho. Se você olhar com uma criatividade muito boa, você vai conseguir perceber o que eu estou falando. Ó. Em quase todos os casos, ó, redondinho, com os núcleos redondinho também, tudo fechadinho, ó, dá para separar um adenômero de outro. Isso aqui que seria o adenômero que eu falo. Ó, e aqui do lado direito, a gente vê uma glândula endócrina. Elas são bem diferentes, a endócrina da exócrina. Pela a endócrina ter uma diferença muito boa, é bem mais fácil de identificar ela do que a exócrina. A exócrina, às vezes, tipo, você confunde um pouquinho. Mas vamos para a aula que vocês vão entender tudo bem certinho e não vai confundir nada, eu garanto para vocês. Indo agora para as classificações da exócrina. A exócrina, ela tem, vixe, ó, vocês podem ver, tem bastante tipo diferente de classificação para ela. Por quê? A gente vai classificar primeiro segundo o número de células, tá? Porque ela pode ser formada por apenas uma célula, que é o caso da caliciforme, que eu falei bem no comecinho do vídeo, ou ser formado por mais células, né? Um monte de células, como todo o conjunto do acino, que eu também mostrei no comecinho do vídeo, é formado por várias células epiteliais, no caso, né? Isso daí vai se classificar como multicelular. A gente pode classificar ela segundo o tipo de secreção que tem, certo? Se é uma secreção serosa, o que seria uma secreção serosa? Com uma grande quantidade de proteínas, né? Uma secreção mais proteica. Ou uma secreção mucosa. A secreção mucosa, ela é composta por mucina, né? Com grânulos de mucinógeno. Ela é uma secreção mais aquosa. Ou das duas, que no caso vai se classificar como mista. A gente também pode classificar as nossas glândulas exócrinas segundo o mecanismo de secreção dela, que é a forma que a célula vai liberar a substância dentro da luz do adenômero. Vou explicar certinho mais para frente, mas podem ser dos três tipos: merócrino, apócrino ou holócrino, tá bom? Segundo a morfologia do adenômero, tá? Aí a gente já está falando do formato dele, que é o adenômero é o quê? A parte secretora da nossa glândula exócrina, a parte que produz a secreção e libera ali na luz para depois ser liberada na superfície pelos condutos. Pode ter três formas: acinar, tubular ou alveolar, que já já a gente vê também. Pode ser classificado segundo a morfologia do conduto, que pode ser um conduto simples ou composto, mais de um conduto para cada adenômero. E segundo o ciclo da secreção, constitutiva ou regulada, que isso aí nada mais que é a forma como é controlado quando vai ser produzido e secretado alguma coisa na glândula, tá? Começando aqui, ó, pela morfologia segundo o número de células. Desde o tecido epitelial de revestimento, vocês já ouviram falar dessas células, ó, com formato de cálice, às vezes pálida, às vezes mais escura, como que é o caso do começo do vídeo, que são células secretoras de muco.
né? E é só uma célula. Ela sozinha é uma glândula. Então, por isso que a gente classifica como unicelular. Já nesse outro caso, ó, a gente vê várias células, ó, várias bolinhas, né? Volta a reparar nas bolinhas de novo, ó, mais forte, formando um único acino. Considere um acino como uma pizza. Cada pizza aqui nesse caso ser um acino. Ó, o exemplo que a gente colocou aqui, ó, é da glândula submandibular, tá? A glândula submandibular ela tem por características ter mais acinos serosos, que são esses mais tingidinhos, do que mucosos, beleza? Mas basicamente essa é a diferença gritante de uma glândula unicelular e multicelular. O único exemplo de glândula unicelular que a gente tem é célula caliciforme. Então vocês podem ficar tranquilo quanto a isso, que é a mais fácil de lembrar. Agora, falando do nosso tipo de secreção, que é o que mais vai pegar, é o que mais vai ser analisado, é a nossa secreção, que pode ser caracterizada como mucosa ou como serosa. As mucosas produzem uma secreção mais viscosa, mais babosa, certo? É um pouco mais grossa a substância do que a serosa. A serosa, por conta da proteína, ela acaba sendo mais aquosa um pouco. Já a nossa mucosa, ela tem essa viscosidade. O produto de secreção, como eu havia mencionado, são grânulos de mucinógeno, tá? E o seu núcleo, reparem, eles são mais aplanados contra a superfície do adenômero, longe do centro dele. Ou a gente pode falar que seus núcleos estão mais perto da borda, né? Mais perto da borda da nossa pizza. A calabresa está querendo cair da pizza e ficou amassada ali. Então, ó, os núcleos aqui, ó, todos, podem usar como referência aqui todos. Né? É bom ter mais de um lugar para olhar como parâmetro. Veja que está em todos aplanado. O mouse pega aqui, ó, todos aplanados aqui, ó. Aplanadinho, bem no canto. Se você olhar do outro lado, no caso das cerosas, ó, núcleo mais arredondado, ó, e mais para o centro. Ele não está espremido contra a parede, tá? E aqui, ó, por que que a tinção costuma ser mais pálida, né? É por conta que os grânulos são solúveis em água, o grânulo de mucinógeno. Então, quando a gente vai fazer a preparação de rotina do nosso tecido, né, na hora do preparo da lâmina, os grânulos vai se dissolver em água e vai ser limpado. Por isso que fica bem pálido. Já no caso da cerosa, o grânulo dela costuma se tingir bem com a eosina, né? Então vai, além de não sair com a água, vai ficar bem tingido. Então por isso que a gente tem essa discrepância de cor. Então, duas coisas que a gente tem que analisar para segregar a mucosa da cerosa. Primeiro, já olha a cor. Beleza? Ó, uma tá mais clarinha do que a outra. Uma é pálido, a outra é bem tingido. Tá, às vezes a cor não vai dar para diferenciar tanto. O que que eu olho agora? Agora você olha o núcleo. A mucosa vai ter o núcleo bem aplanadinho contra a borda. Já a serosa vai ter o núcleo redondo, mais centralizado, certo? Então fica fácil de diferenciar. Aqui, ó, agora, no caso da mista. Veja que tem as glândulas mistas, ó, que no mesmo adenômero ela pode produzir tanto mucosa, tanto serosa, que daí vai se dar do nome de mista. Aí, a hora que a gente vai preparar o nosso tecido, vai fazer um corte. Beleza. Nesse corte, alguns adenômeros vai dar a impressão que além do que a gente vê normalzinho da pizza, ao lado vai formar uma semilua, que é o que a gente dá o nome de semilua de Von Ebner, certo? Você vê, ó, no caso dessa opção aqui, que está marcada, veja que a gente tem um adenômero mucoso, beleza? Ó, tem para prevalência ao centro de secreção mucosa, veja que é pálido e e os núcleos está aplanado, mas na borda. E em volta tem uma semilua, vê que já tem um formato de uma luazinha mais tingida. E isso aí vai ser um acino misto, com a semilua de Von Ebner, que a gente dá o nome. Né? Se falar só desse adenômero aqui, só desse adenômero, né, a gente tem um adenômero aí misto, que ele é mucoceroso, tá? Ou pode ser que o corte já aparentou ser mucoceroso, mas a gente está falando da glândula submandibular. Essa é uma glândula que tem a prevalência
de acinos serosos do que mistos. Ah, vocês é só analisar a imagem como um todo, tem bem mais roxo forte, né, bem tingido do que pálido. Agora, classificação segundo o mecanismo de secreção. Lembra que eu falei que a célula do adenômero vai produzir a secreção e ela pode liberar ali no na luz de jeitos diferentes? Então, ó, no caso das glândulas exócrinas, ela pode pegar esses produtos e levar através de vesículas até a borda da célula. Chega na borda da célula, a vesícula vai se fundir com a borda e o produto vai ser liberado solto no meio. Tá? No caso das apócrinas, o produto vai até a borda sem uma vesícula, porém se engloba na nossa membrana, tá? Na nossa membrana plasmática da célula. A partir daí ele vai ser liberado com uma vesícula. Então a diferença da merócrina e apócrina, elas é basicamente o inverso. Simples assim. Já o lócrina vai produzir secreção lá dentro, produzir, até que produziu tanto que a célula vai explodir e esses produtos vão ser liberados ao seu entorno. Já no caso das glândulas endócrinas, a gente não tem muito o que falar, ela vai liberar seu produto ali, ó, na matriz extracelular e esse produto vai ser conduzido até nossos vasos sanguíneos, independente da forma que seja liberada essa célula, é assim que vai funcionar. Já no caso das glândulas parácrinas, a ideia dela é um pouco diferente. Veja que a exócrina vai soltar o produto dentro do adenômero, que vai ser conduzido a uma superfície. A endócrina vai secretar o produto no meio extracelular, que vai ser conduzido à corrente sanguínea e a partir daí alcançar onde tem que alcançar. Já as glândulas parácrinas, ela vai sinalizar as células vizinhas ou até ela mesma. Tem a sinalização autócrina e a sinalização parácrina em si. Né? A autócrina, ela vai liberar o produtinho aqui, esse produto volta em receptores nela mesma para liberar algumas funções. E a parácrina, veja que a secreção sai, né? E vai ser conduzida às células perto delas, como a própria vizinha ou as células que só estão um pouco mais distante no próprio meio extracelular, tá bom? Agora, segundo o formato dos nossos condutos e o formato do adenômero. Falando primeiro do formato do adenômero, a gente tem três tipos. A gente tem tubular, veja que o adenômero, que é a parte verdinha, a parte que vai produzir a nossa secreção mucosa ou serosa ou mista, tanto faz, ele tem um formato mais de um tubo. Ele praticamente segue rente com o nosso conduto. Já o acinar, ó, ele já forma uma bolsinha, tá bom? Ó, parece um tubo e o acinar forma já uma bolsinha, ó, já tem uma barriguinha em volta dele. Veja que a luz dentro desse, ó, é mais fechada do que a luz do tubular. O tubular já tem um pouco mais de luz e isso, inclusive, vai ajudar a diferenciar tubular de acinar na hora da gente olhar uma lâmina. A quantidade de luz que a gente vê no centro do nosso adenômero, no centro da nossa pizza. E o alveolar, cadê o exemplo de alveolar? Acinar, tubular. Tá, aqui não tem o alveolar, mas o alveolar, ele já é um balãozão. Ele é bem mais inchado. Basicamente, a gente tem o tubular, que é retinho, o alcinar, que forma uma barriguinha, e o alveolar, que é um balão cheio. Ou pensa numa bexiga mesmo. Você pega uma bexiga, ela é uma vazia, é o tubular. Você sopra um pouquinho e virou acinar. Você enche tudo, vai virar o alveolar. E o adenômero, ele é conectado à nossa superfície, certo? E ele vai ser conectado como? Através de um conduto. Então, a gente vai ter, ó, no caso do tubular, um tubular simples, porque agora o simples a gente está falando do conduto, tá? Então, a gente vai ter um tubular simples em qualquer dessas situações, ó. Tubular simples, tem só um conduto. Tubular simples, só um conduto. Ramificado, porque são vários adenômeros glandulares para só um conduto. Aqui, ó, tubular simples, porque é só um conduto enrolhado. É enrolado, porque o túbulo, né, o adenômero, ele vai estar enrolado, que é o caso das nossas glândulas sudoríparas. Agora, já aqui, ó, no composto, veja que são três condutos
para os nossos adenômeros. Antes, ó, era só um, né? E todos os adenômeros se ligavam nesse um conduto. Agora não. Agora tem mais condutos que vai chegar ao conduto principal. Então, ó, veja um tubular composto é formado por adenômeros tubulares, né? E vários condutos levando à superfície. Acinar composto formado por adenômeros acinares, com vários condutos conduzindo a produção até a superfície. Aqui tem dos dois, ó, túbulo acinar composto. Tem tanto adenômero tubular quanto acinar e vários condutos levando até a superfície. Então, basicamente, a morfologia do conduto e do adenômero em si, a gente está se referindo ao adenômero como tubular, acinar ou alveolar, e do conduto simples ou composto, beleza? Aí o adenômero tem essas margens de ter só um ou mais de um, que daí só muda o nome de simples, de ramificado para enrolado, mas o que vocês vão ver, basicamente, é o acinar. Acinar, que é o da glândula parótida, submandibular, da sublingual, tá? É o que mais aparece, e estourado é o que mais é cobrado também, no caso do tubular enrolado. É um caso muito específico ali da pele, tá? Não é o único caso, mas geralmente é usado como exemplo. Então não se preocupem quanto a isso, né? Vai ter um foco no final das contas. Tá? Olha o exemplo de glândula acinar. Lembra que eu falei que, que a luzinha ao centro é menor? Olha aqui, ó, o formato de pizza dela. E vamos lá, uma pergunta para vocês, já para dar uma treinada. Qual que é o tipo de secreção dessa glândula? Notem que ela está bem tingida e o núcleo é arredondado. Então, a gente está falando de uma glândula serosa, beleza? E procurem esse formato de pizza. Procurem porque os acinos sempre vai ter esse formatinho, tá? Ó, redondinho, os núcleos parecendo a calabresinha ali, a não ser o mucoso, né? O mucoso vai estar planadinho, mas todos eles são redondos, né? E bem delimitado um do outro. Vocês sempre vão conseguir separar um acino do outro. Olha o caso da tubular num corte longitudinal. Veja, ó, que a parte de baixo é basicamente igual à parte do conduto, né? Nesse caso aqui estão cheio de glândulas unicelulares cáliceformes, né? Secretando muco. A gente está olhando aqui o nosso cólon, tá? E agora olha aqui, exemplos de glândulas tubulares num corte longitudinal. A gente pegou de exemplo a glândula intestinal, elas têm como nome específico criptas de Lieberkühn, que são do intestino, então tem um nome específico para falar, criptas de Lieberkühn, você já sabe que a gente está falando de uma glândula tubular lá do intestino, que tem tal função, sabe? Por isso que dão nomes a várias coisas, várias estruturas. Então aqui, ó, veja que a parte secretora lá embaixo, ó, é a mesma, tem basicamente o mesmo tamanho, a mesmo diâmetro do que a parte que secreta lá em cima. Isso é característico das nossas glândulas tubulares. Ou notem as que estão aqui embaixo, ó, já num corte mais transversal, que ela tem uma luz maior ao centro. Olha o tamanho da luz dela aqui. Diferentemente, ó, do nosso acino. Olha o tamanho da luz do acino, né? Quase não tem luz nenhuma. É basicamente a produção, a porção produtora de substâncias. Olha agora outro exemplo de glândula tubular realmente num corte transversal. Veja que a luz ao centro aqui, ó, elas são bem maiores do que a do acino. Ó. Do acino você basicamente nem vê luz em algum dos casos. Já nessa aqui você vê a luz. E é o caso das glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas são. Olha, tô me embolando todo. Glândulas sudoríparas são glândulas enroladas. Tá? São glândulas tubulares enroladas. Então imagina você pega um cano, um pedaço de cano, né, que é basicamente a glândula tubular. Você enrola todo ele. E depois você faz um corte transversal. Seria isso que você vai ver, ó. Entre os espaços do cano, a gente tem tecido conectivo laxo, tá? Então, por isso que a gente vê, ó, meio separado. Você pega o cano, enrola tudo, depois corta.
vai estar um pedaço aqui, outro pedaço aqui, né? Você não vai ver a parte lá de baixo que está fazendo a dobra. Ou se for nessa parte que foi feito o corte, às vezes aparece desse jeito, ó, você nem vê a luz, tá? Você vê só a parte do epitélio, beleza? Olha aqui agora as alveolares. Lembra que eu falei que as alveolares era como se fosse o balão cheio? A tubular, o balão vazio, a acinar, você começou a soprar, e a alveolar já, pô, balão cheião. Olha o tamanho da luz da alveolar. É enorme a luz. Né? Nesse caso aqui, as glândulas prostáticas, né, da próstata, são glândulas alveolares, e a gente sabe que são alveolares por conta do tamanho da luz. Ou outro exemplo, as glândulas mamárias, tá? Da mama. Olha o tamanho da luz dessas glândulas. Totalmente diferente da tubular e da acinar. Então, recordando, a acinar, a gente tem nada de luz praticamente, ou um ponto de luz aqui, tá? Beleza? Tubular, a gente tem mais luz, né, um tanto considerável já, e alveolar é bastante, né? Bastante luz mesmo. A ponto, às vezes, de confundir bastante gente. Mas aqui, ó, o caso da enrolada que eu falei, ó. Se você passa um corte bem aqui, ó, imagina, cortou desse jeito para preparar a lâmina. Você vai ver uma luz aqui, você vai ver outra luz aqui. Tá vendo? Meio distante uma da outra. Diferente dos acinos, ó. Olha os acinos, eles basicamente grudam no outro, tá? Porque eles têm a barriguinha, né? A tubular não tem a barriguinha. Então, dando continuação aqui, falando agora da classificação segundo o ciclo de secreção, que é quando essa glândula vai secretar ou não, existem duas formas de controlar esse ciclo, da forma constitutiva ou da forma regulada. A forma constitutiva nada mais do que a secreção vai depender basicamente de uma homeostase, né? Regulada por fatores como fatores de crescimento ou componentes que vai estar ali na nossa MEC ou no sangue. Então, o equilíbrio dessas substâncias vai ditar se a glândula vai funcionar ou não. Às vezes a escassez de algo faça com que ela funcione, ou a abundância de alguma coisa faça com que ela pare de funcionar, entende o que eu quero dizer? Já a regulada vai precisar chegar uma substância até um receptor da glândula para ativar ela e aí ela produzir a sua secreção. Entenderam bem a diferença? A constitutiva ela vai estar sempre ali funcionando em abundância ou pouco, sabe? Como é o caso da boca. Nossa boca sempre tem saliva, não é mesmo? E ao mesmo tempo vai ter aquela glândula dentro da boca que só vai funcionar quando a gente sente um cheiro, sabe? Ou sente o cheiro ou olha para a comida que dá aquele, olha, só de pensar já começa a produzir saliva. É basicamente a diferença da constitutiva e regulada. Constitutiva sempre vai ter as glândulas ali produzindo a nossa saliva para a boca não secar, e a regulada é aquela que, mediante algum estímulo, como esse caso da comida, vai secretar mais, aí começa a produzir, entende? A diferença de um para o outro. Agora a gente entra para a parte das endócrinas. As endócrinas já têm menos tipos de classificação, né, que a gente pode classificar segundo a organização, se ela vai se formar em folículos ou em cordões, tá bom? São diferenças bem gritantes uma da outra, então você vai olhar, você vai saber diferenciar, inclusive diferenciar a endócrina da exócrina, porque uma não tem nada a ver com a outra. Pode classificar também segundo o tipo de sinalização, que é, no caso que eu já tinha lá na imagenzinha, era o caso da paráclea, mas existem três casos. E classificar segundo a regulação da secreção. Esse, ó, por retroalimentação positiva ou retroalimentação negativa, vocês vão estudar mais a fundo em físico. Mas para vocês entenderem basicamente o que é um ou o que é outro. A retroalimentação positiva quer dizer que um estímulo vai desencadear mais do mesmo estímulo. Por exemplo, se você está na rua e passa uma pessoa gritando, correndo, isso é estímulo para alguém ficar com medo e outra pessoa sair correndo e gritando também. Aí duas pessoas correndo, gritando, já é estímulo para pelo menos mais outra sair correndo e gritando atrás. E quanto mais gente estiver correndo, gritando, mais fácil vai ser alguém começar a correr e gritar junto com medo de alguma coisa que talvez nem exista. E isso é uma retroalimentação positiva.
aquela coisa vai gerar o aumento dela mesma. Não sei se ficou bem claro, mas eu acredito que o exemplo da galera gritando é, é bem intuitivo. Aí o que seria a retroalimentação negativa? Imagina que tá lá essa galera correndo e gritando. Você vê um guarda, é, você não, a ideia não é mais gente começar a correr e gritar junto. Agora a ideia é as pessoas que olhar aquele guarda e ele, pô, pera lá, por que que eu tô correndo? Deixa eu dar uma segurada aqui, eu nem sei o que que tá acontecendo. E se ele pegar eu que eu tô correndo junto com essa galera? Então, quanto mais gente estiver correndo e gritando, aquelas polícias vai fazer com que elas comecem a acalmar a multidão, né? O que estava virando fuzuê agora vai caminhar para o lado ao contrário. Ou um outro exemplo, né? Trazer para a área da medicina de retroalimentação negativa. Você faz um corte, né? Vai começar a sair sangue, né? Só que esse sangue vazando, quanto mais sangue vaza, mais vai ser estimulado a formar um coágulo. Esse coágulo vai fazer com que deixe de vazar sangue, que faça o caminho inverso. Em vez de estar saindo mais ml de sangue, agora vai começar a parar de sair, sabe? Algo levou a caminhar o sentido inverso, enquanto a retroalimentação positiva vai fazer caminhar a favor, beleza? Então, aqui ó, um exemplo de glândulas endócrinas segundo a organização. Temos só duas, folicular e em cordões. Eu tinha traduzido todo esse slide ontem, mas não sei o que aconteceu. Tem alguns detalhes em espanhol, pelo que eu tô vendo, mas é detalhe, tá, gente? Eu tô falando aqui em português, então vai estar fácil para vocês associar. A palavra também é igual, só, só segue a onda aí que tá, eu tenho certeza que tá dando para entender bem de boa. Agora falando aqui da organização, ó, da folicular, veja que ela forma um folículo, geralmente vai ter uma substância rosa no meio, que você viu lá no caso da glândula mamária que eu mostrei. Tinha uma substância rosa no meio, e olha a glândula tireoide, com o coloide aqui no meio, é rosa também. Então você vai ver um folículo grandão aqui, ó, com essa substância rosinha no meio, é uma glândula endócrina folicular. Agora já veja essa outra aqui, ó, que ela apenas tem um tom mais fraco do que do que as glândulas que estão em volta. Inclusive, em volta a gente vê glândulas exócrinas, ó. Olha as pizzazinhas, com muita criatividade, tá, gente? Ó, as pizzas redondinhas e núcleo redondo no meio. Aqui a gente está olhando para o pâncreas, isso aqui são glândulas serosas, tá? Mas voltando para a endócrina, nada mais é em cordões é bem intuitivo do que se trata essa glândula. Imagina um monte de célula, né, como pérola, imagina um colar de pérola. Você pega um colar de pérola bem grandão, faz um bolo nele, faz um bolo aí você corta. É isso aí que você veria. Se vocês reparar um pouquinho mais, ó, veja que as células elas estão em cordões, ó. Tá tudo em fileirinha uma da outra, né? Lógico que eu não vou conseguir achar um padrão aqui, mas é basicamente essa a ideia. E vocês vão ver dessa mesma forma. Vai ter uma bolinha mais pálida no meio de um campo mais escuro, que no caso do pâncreas, como vocês podem ver aqui. E o tipo de sinalização que as glândulas podem ter, que é no caso das glândulas endócrinas, tá? Que vai secretar dentro da corrente sanguínea, endo seria dentro, secreta substância ali dentro. A paráquina, que vai sinalizar as células vizinhas, ela vai secretar sua substância ali no meio extracelular, mas essa substância, em vez de ir para o vaso sanguíneo, vai para as células vizinhas e lá elas têm receptores. Ou, que nem eu tinha mencionado, ó, ela sinaliza ela mesma. Solta substância e em outra parte da sua membrana plasmática tem receptor para essa substância e ela vai fazer a função exigida pela secreção dela. Agora vamos para perguntas, né, para a gente treinar o que a gente viu. Pergunta número 1, né, temos aqui qual o nome desse tecido? Vamos lá, 10 segundos para responder. Então, se a gente for analisar isso aqui, veja primeiro os formatos de pizza. Ao centro, não vemos luz. Então tá. Se a gente viu o formato de pizza, a gente sabe que a gente está falando de uma glândula exócrina. Agora a gente classifica a morfologia dela, se é uma sino, uma tubular ou uma alveolar. Não tem luz ao centro.
né? Não vejo um tubuzinho no centro. E se eu visse um pontinho ainda estava bom para mim. Então eu sei que isso aqui é uma glândula exócrina e eu sei que isso aqui é um acino. Agora eu analiso o núcleo, eu vejo que os núcleos estão aplanados, perto da borda do nosso adenômero. Então é uma secreção mucosa. Além dos núcleos estar ali, ela é bem pálida, nosso adenômero, né? Lembrando que os grânulos de mucinógeno se perdem na tinção de rotina da nossa lâmina, né? Então fica esse caráter pálido. Então a gente fica com a resposta de tecido epitelial glandular acino mucoso. Se quisesse melhorar, poderia falar tecido epitelial glandular exócrino acino mucoso. Mas se a gente fala que é um acino, a ideia é saber que a gente está falando de uma glândula exócrina. Pergunta número 2, 10 segundos, valendo. Então, aqui mesma coisa. Olhamos aqui, vemos o formato dos adenômeros parecendo as pizzas, a gente está falando de glândulas exócrinas. Outra coisa, olhamos agora a tinção. A tinção está bem tingida. E além de estar bem tingida, a gente vê nossos núcleos bem redondinhos e não está forçado contra a borda do nosso adenômero. Né? Em todos os casos, está até bonitinho de ver. Então a gente sabe que é uma secreção serosa. Então a gente fica com a resposta de tecido epitelial glandular acino seroso. Beleza? Vamos lá, 10 segundos, pergunta 3. Bom, nesse caso aqui, a gente novamente percebe a presença das nossas pizzazinhas, nossos acinos, né? Porque acino no meio nem tem luz, tá? As que tem é bem pouquinho, ó, elas estão bem pertinho uma da outra. Outra característica dos acinos, tudo um empurrando uma com a outra. Só que agora a gente vê, se falar em questão de cor, né, adenômeros pálidos e adenômeros bem tingidos. Só que, para a gente classificar, a gente tem que olhar o que predomina num todo da glândula que a gente está olhando. E se você olhar bem aqui, o que predomina é o pálido em cima do bem tingido. Então a gente tem uma glândula mista aqui, mucocerosa. Tá? Se fosse predominância de glândulas serosas, seria seromucosa. Então, como que fica a resposta? A gente vai ter como resposta um tecido epitelial glandular misto acino, não, inverte essa parte. Tecido epitelial glandular acinar misto mucoceroso. Beleza, pessoal? É bom colocar o acino antes do misto, porque daí você já fala o misto e fala se é mucoceroso ou ser mucoso para saber o que predomina. Porque se a gente está falando de acinos mucoceroso, a gente geralmente tende a pensar na glândula sublingual. Mas às vezes é só uma parte da lâmina que a gente está falando, então não dá para falar de órgão por enquanto. Tá? Pergunta número 4, 10 segundos. Então, aqui agora a pergunta é o nome da estrutura. Né? A estrutura aqui, ó, marcada na ponta da flecha. Veja que a gente tem uma mistura aí de secreção mucosa com secreção serosa, predominando o adenômero ao centro, bem redondinho, no formato da pizza, da mucosa, e uma semiluna em volta, uma semilua de secreção serosa, chamada também de semilua de Van Ebner. Lembrando, os doutores adoram perguntar esse nome, Van Ebner, quando falam dessa semilua. Até porque é o que tem de nome diferente, eles gostam de nome diferente, é isso aí. E ó, semilua de Van Ebner. Próxima pergunta, 10 segundos. Lembra que eu falei que é bem fácil diferenciar a endócrina da exócrina?
Notem, notem já a substância rosa no meio. Olha aí, substância rosa, a gente está falando de um folículo, certo? Então a gente está falando de uma glândula endócrina folicular. Já tem resposta, não tem nem muito o que analisar. Olhou a substância rosa aqui no meio, é endócrina e folicular, tá? Não tem formato de cordão nem nada. Então tecido epitelial, glandular, endócrino, folicular. Beleza? Pergunta 6, 10 segundos. Então, agora, ó, veja que também a gente não vê o formato da pizza. Já nos leva a pensar que é endócrino. A gente não vê o folículo com a substância rosa no meio. Sobrou pra gente em cordões. Mas, se fosse para ir direto ao nome, veja que a gente tem uma bolinha mais pálida aqui, ó, uma parte redondeada mais pálida, em meio a um parênquima bem tingido, né, meio a um monte de glândulas serosas que tem em volta aqui, no caso do pâncreas. Então a gente tem um tecido epitelial glandular endócrino em cordões. Aqui eu estava notando, tem umas partes que diz corrigiu, outras partes corrigiu, mas eu tinha acabado de traduzir todos esses lá de português. Mas enfim, tá dando para entender, é o que importa. Pergunta 7, vamos lá, 10 segundos. Ali em cima, quando a gente deu o exemplo do nosso acino seroso, a gente falou aonde encontrar ele também. Tem embaixo da imagem, inclusive, eu falei da glândula. Mas a ideia é você primeiro saber que tecido você está olhando. Então eu olhei aqui, vi adenômeros, vi os formatos de pizza, eu sei que eu estou falando de glândulas exócrinas. Eu sei que essas glândulas exócrinas são serosas porque a gente tem grânulos bem tingidos dentro desse adenômero, com núcleos arredondados, né? Não está aplanado na borda, está bem arredondado, mais centralizado. A partir daí, eu vou atrás de que órgão lhe pertence. Só vejo adenômeros serosos. A parótida é uma glândula 100% serosa. Então, eu sei que eu posso encontrar essa, esse tecido na glândula parótida, que é o caso dessa resposta. Mas eu também posso encontrar adenômeros serosos na nossa submandibular. Não é todos os adenômeros da submandibular que vai ser misto. Pode encontrar só serosos também, sabe? Mas o principal exemplo nosso é a parótida. Por quê? Porque o Ross diz que a parótida é completamente serosa. Tá? Tem livros que contradiz isso, inclusive se você for olhar as lâminas, inclusive do Stolorrhea Guide, você vai encontrar é, adenômeros mucosos no meio, tá? Então, mas o Ross fala que é completamente seroso, né? Nossa prova é baseada no Ross, então a gente fica com essa resposta. Qual a morfologia do adenômero dessa glândula? Lembra que tem três morfologias: tubular, acinar e alveolar. Vamos lá, pode responder aí, o que vocês falam que são? Então, lembra que eu falei que o acino, que é o que a gente está mais vendo, quase não tem luz no meio, ou seja, é um pingo de luz. O tubular tem um pouquinho mais de luz, que é o que a gente vê em geral quando a gente olha essas glândulas. E o alveolar, pô, é um mundo de luz. Aqui a gente vê só um pouco de luz, ó. Não é só um pinguinho ou nada de luz. Ó, em todos eles tem um pouco de luz, ó. Esse aqui só que tá mal para ver, mas em geral tem. Então a gente está olhando para uma morfologia tubular. E além de tubular, isso aqui é enrolada, porque nota que tem uma distânciazinha de uma para outra, aqui no meio do tecido conectivo lácteo. Enfim, a gente tem uma tubular, né? Um tecido epitelial glandular tubular seroso. Notem que também é bem tingido no caso aqui, né? Ó. Essas aqui não tanto, mas tem que olhar em geral. E em geral, tá bem tingidinho sim. Última pergunta. Qual o nome dessas células para fechar com chave de ouro? Nossa célula unicelular, nossa glândula, né, unicelular, exótica. Tã, 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 tã. E a resposta é
células caliciformes, as famosas, as que apareceram no tecido epitelial de revestimento, e agora vocês entendem o que elas realmente são. Células secretoras de mucinógeno, produzem grânulos de mucinógeno, né? Então secreta mucina, o famoso muco. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado, que tenham gostado dos vídeos do canal. Se puder, segue nosso Insta lá, Manual da Medicina, para acompanhar que a gente possa estar todo dia com uma caixinha de pergunta. É bom para treinar também. Dê conselhos aí, dicas, o que vocês acham que pode melhorar. Mas a gente está fazendo isso de coração para poder ajudar todo mundo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo aí com tecido conectivo. Vamos para cima que a nota vem.